Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso básico de Espiritismo, do nosso livro 2, que na verdade é o nosso terceiro livro, porque nós tivemos um livro de início, né, que está contando aí no nosso curso, que são 5 livros no total. Bom, hoje a gente está na 19ª aula e fala de penas e gozos futuros, que é a continuação da nossa aula anterior. 18ª. E hoje a gente vai falar de ressurreição da carne. A convicção e dogma da ressurreição da carne, que fazem parte dos ensinamentos de muitas religiões, nada mais são do que a confirmação de um dos postulados básicos do espírito, a reencarnação. Entre os povos antigos já havia a crença de que uma pessoa, depois de morta, podia ressuscitar, ou seja, voltar à vida num mesmo corpo, generalizando-se o conceito de ressurreição para toda e qualquer manifestação do espírito, fosse invidência, aparição ou materialização. Portanto, tal como ocorre com os fenômenos mediúnicos, também a reencarnação está presente na tradição religiosa de alguns povos antigos, e cabe à doutrina espírita dar-lhe o enfoque que os conhecimentos científicos da época permitem. Fica evidente a interpretação errônea dos textos bíblicos tomados ao pé da letra sobre determinado aspecto, pois usando-se de bom senso e à luz da ciência, fica clara a impossibilidade da ressurreição da carne e na carne. Tal dogma é lógica e cientificamente inaceitável, pois, de acordo com a formação dos seres orgânicos, após a morte, a matéria inerte se decompõe e retorna às suas origens, aguardando nova oportunidade para formar outros corpos na natureza. Ao difundirem o dogma da ressurreição da carne, portanto, as religiões estão indiretamente referindo-se ao princípio da reencarnação, pois tanto uma como outra se referem a uma mesma questão sob a ótica diferente. Deste modo, a ressurreição da carne é uma metáfora para o fenômeno da reencarnação, amplamente analisado pela doutrina espírita. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 101, não. Pergunta 1010A. Assim, embora o princípio da reencarnação pareça à primeira vista contrário a certas crenças religiosas, uma análise mais detalhada revela que essa contradição é mais aparente do que real e provém menos da essência que da interpretação. Por fazer parte da ordem natural das coisas, a reencarnação torna-se um fato evidente e necessário à evolução do espírito, claramente explicado por Jesus em várias passagens evangélicas. Deste modo, tem-se que, enquanto a ressurreição da carne preconiza a volta à vida do corpo decomposto, a reencarnação apresenta-se como um ressurgimento do espírito na matéria, porém em um novo corpo, modificado e melhorado segundo suas necessidades evolutivas. O fato de desconhecerem o mecanismo que liga o espírito à matéria é que levou os povos antigos a interpretações que não sobrevivem ao crivo da razão. Mas, com o advento da doutrina espírita, o termo ressurreição pode ser analisado cientificamente.
eliminando-se assim sua linguagem dúbia e figurada. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 1010A. Então, essa é a primeira parte que fala de ressurreição e reencarnação. A ressurreição seria a pessoa voltar para o mesmo corpo que ela já tinha na vida, né, em vida. E cientificamente, a gente sabe que isso não é possível, porque a partir do momento que o corpo para de funcionar, ele vai se decompondo. Então, isso não é possível. O que é possível é o que nós chamamos de reencarnação. Na reencarnação, essa pessoa, o corpo morre, o espírito continua vivendo, e esse espírito vai para um outro local. Neste outro local, ele se prepara depois de algum tempo, sendo que para cada pessoa, esse tempo pode variar, e para onde ele vai também pode variar. E depois deste tempo, neste local, no plano espiritual, essa pessoa se prepara, esse espírito se prepara para voltar à carne. E voltar à carne significa nascer de novo como um bebê. Então, toda a vida volta novamente, né? Mas ela é desde o princípio, né? Volta a ser um bebê até crescer e virar um adulto novamente, de acordo com o merecimento de cada pessoa, né? Porque a gente sabe que acontece de algumas pessoas não chegarem à fase adulta. Então, esse seria o princípio, né, do que eles antes chamavam de reencarnação, não, de ressurreição, e que nós chamamos de reencarnação, porque são coisas diferentes, tá? A parte 2 dessa lição fala sobre paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Começando com paraíso e inferno. A delimitação geográfica e circunscrita de um lugar no espaço destinado às penas e aos gozos dos espíritos, tal como ocorre com o dogma do paraíso e inferno, tem sua origem na Gênese mosaica. Segundo estes ensinamentos, Deus fez firmamento, separando as águas que estavam acima dele, chuvas, neves, fenômenos atmosféricos, das que estavam abaixo, mares, lagos, rios. De acordo com as religiões que aceitam essa teoria, denominou-se céu um lugar no firmamento destinado à morada eterna das almas justas e tementes a Deus. E inferno, a região situada abaixo do firmamento, destinada ao sofrimento eterno daqueles que se rebelaram contra Deus. Esta concepção bíblica encontrou respaldo no pensamento humano de outrora, pois, de acordo com os conhecimentos de astronomia do passado, a Terra era o centro do universo, ao redor do qual giravam o Sol, a Lua e demais planetas. O firmamento, visto a olho nu, teria o formato de uma grande abóbada, onde os astros e estrelas fixavam-se e cuja finalidade, segundo a criação bíblica, seria a de dividir as águas. Com o tempo, convencionou-se chamar de céu e inferno o alto e baixo desta grande abóbada. A doutrina espírita, porém, apoiada na razão e no bom senso, ensina que a localização de um determinado lugar, tanto para as penas quanto para os gozos futuros, não existe, pois ambos dizem respeito ao estado evolutivo de cada espírito. Consequentemente, cada um traz na sua interioridade a origem de seu estado feliz ou infeliz. Pelo fato dos espíritos habitarem inúmeras moradas, agrupando-se por afinidade segundo seus ideais evolutivos, e, portanto, povoarem todo o universo, deduz-se, então,
que eles estão por toda parte, sendo impossível haver um lugar circunscrito a eles destinado. A ideia de paraíso e inferno, bem como de sua localização delimitada, tem origem na imaginação dos próprios homens, porém, da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 1012. A doutrina espírita, ao trazer à luz a essência do cristianismo redivivo, esclarece que a concepção de paraíso e inferno é incompatível com a evolução, pois então todos os seres permaneceriam em pura contemplação ou condenados a penas eternas. Na verdade, o paraíso e inferno representam tão somente o estado consciencial de cada criatura, a refletir sua condição moral. Todos os espíritos, mesmo os mais inferiores da criação, conhecerão a plenitude divina quando o estado superior de suas consciências assim o permitir. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, disse Jesus. Portanto, as almas sofredoras de hoje serão amanhã as almas sublimadas pelo amor e pela sabedoria. Purgatório. O conceito de purgatório, aceito por algumas religiões, surgiu da necessidade de se justificar a bondade e a justiça de Deus para com aqueles que eram condenados por faltas mais leves e que, de outra forma, iriam irremediavelmente para o inferno. Sem a existência do purgatório, restariam duas alternativas extremas: a felicidade suprema no céu ou o sofrimento eterno no inferno. Segundo a doutrina espírita, deve-se entender por purgatório não um lugar definido, mas o estado mental de espíritos ainda imperfeitos que estão em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual, através de dores físicas e morais, e, portanto, um estado de expiação, no qual o espírito expia suas faltas, submetendo-se às provas materiais e reajustando-se com as leis de Deus. Neste estado de alma, o espírito em prova tem consciência de um futuro melhor. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a incerteza de melhora. Purgatório, por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 1014A. Concepção de céu para a doutrina espírita. Céu é um espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 1016. Céu não é, portanto, um aglomerado de espíritos bons a usufruírem da eternidade em ociosa e contemplativa adoração a Deus. Os eleitos dessa condição feliz são os espíritos puros, co-criadores, que exercem missões divinas a expressar seu amor em constante atividade, participando da criação de outros mundos e trazendo revelações divinas para o progresso da humanidade. Paraíso perdido. De tempos em tempos, os espíritos superiores trazem à Terra revelações divinas que gradualmente revelam ao homem aspectos da realidade espiritual. Em função do estágio evolutivo da humanidade, toda revelação divina reveste-se necessariamente de um duplo aspecto: o aspecto divino propriamente dito, imaterial e eterno, e o aspecto humano, que interpreta o caráter divino necessário para que a humanidade possa recebê-la. Foi o que aconteceu com o mito de Adão e Eva e o paraíso perdido, pois, embora encerrando uma verdade, foi interpretado de acordo com a época. A perda do paraíso entrou para a consciência da humanidade
E aí perdurou porque ela encerra uma verdade. Quando um mundo chega ao término de sua evolução, irá desaparecer para dar lugar a inúmeros outros que se destacam na matéria cósmica. Os habitantes que alcançaram seu progresso total ascendem a mundos superiores. Os que se atrasaram no seu aperfeiçoamento irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos, ainda mais atrasados. Livro dos Espíritos, pergunta 1019. Assim, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, segundo o relato bíblico, nada mais foi do que a queda de uma raça superior aos terráqueos exilados para a Terra, mundo ainda de expiação. De acordo ainda com este mito, a origem de todo o mal que assola a Terra está no dogma do pecado original herdado de Adão e Eva. Na terceira revelação que os espíritos trouxeram à humanidade, já há o esclarecimento de que o mal tem suas raízes na desobediência às leis divinas e de cada criatura, em razão do livre-arbítrio. Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas faltas de seus pais. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 1019. Convém lembrar que até mesmo na Bíblia há referência sobre a origem do mal, quando o profeta Ezequiel diz: nem o pai responde pelo filho, nem o filho pelo pai, senão cada um por suas próprias obras. Isso está em Ezequiel 18:20. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, estava querendo dizer, em sentido figurado, que este existe só nos corações puros e desinteressados dos valores mundanos, e que, portanto, poderá estar em todos os lugares onde haja o amor e a fraternidade. Mas enquanto os homens não alcançarem a maturidade espiritual, as verdades eternas terão seu véu humano a encobrir o seu verdadeiro significado. Contudo, conceitos como céu, inferno, purgatório e paraíso perdido são concepções que já tiveram seu tempo e sua validade, e não mais satisfazem almas lúcidas que se utilizam da ciência, da filosofia e da moral para galgarem os degraus do saber e da virtude. Assim, enquanto algumas religiões, ao revelarem a eternidade do mal, impõem o selo da inalterabilidade aos seus postulados, já a doutrina espírita proclama a progressividade dos ensinos divinos e levanta o véu que descerra a verdade sobre as vidas sucessivas. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 1019. Bom, acho que está bastante explicado aqui a questão do purgatório, do céu, do inferno, né? Que para a doutrina espírita isso não existe, não existem esses locais fisicamente, né? Não existe um local onde as pessoas vão e vão ficar ali felizes para sempre sem fazer nada mais. Existem locais onde as pessoas boas vão para que elas possam ainda se aperfeiçoar mais, ainda trabalhar mais para o seu melhoramento, para o seu adiantamento, até atingir a perfeição. E existe um lugar onde as pessoas consideram que é um local ruim, onde muitas religiões vão chamar de inferno, de purgatório, né? Onde as pessoas sofrem pelas coisas que elas fizeram, mas não porque alguém os julga piores, mas porque a própria consciência dessas pessoas os leva para um lugar de sofrimento, onde elas conseguem ter a consciência do que elas fizeram e elas passam a sofrer sob esses aspectos, né? Então,
São essas as explicações espíritas para esses locais que, de acordo com o Espiritismo, não existem com esses nomes. E a parte terceira do nosso estudo fala sobre a parábola do festim das bodas. O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Mas estes não quiseram vir. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 2 e 3. Desejando festejar as bodas de seu filho, o rei ordenou que seus servos fossem chamar os convidados para participarem do banquete real. Mesmo diante deste convite fraterno, os convidados não quiseram ir, alegando várias razões de ordem material. Outros, além de se recusarem a comparecer, agarraram os servos, ultrajando-os e matando-os. O rei, enchendo-se de cólera, ordenou aos seus exércitos que exterminassem os assassinos, queimando-lhes a cidade. A seguir, dirigiu-se a outros servos, ordenando que eles fossem às encruzilhadas, chamando para as bodas todos aqueles que encontrassem, bons e maus, ricos e pobres, sãos e aleijados, e finalmente o salão real ficou repleto. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem calou-se, e então disse o rei aos serventes: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Portanto, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Isto também está em Mateus 22, versículos 1 até o 14. À primeira vista, tem-se a impressão de ser uma parábola um tanto singela, pois narra um estranho banquete para o qual o anfitrião precisou enviar seus servos a chamar os convidados, e estes, além de se recusarem a ir, atentaram contra a vida dos emissários. No entanto, essa parábola é bastante incisiva, pois nela Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é ventura e alegria, a um grande festim. Deus, em sua infinita misericórdia, deliberou verificar o grau de fé e aprimoramento dos hebreus, pois, sendo única comunidade monoteísta da época, deveriam ter atingido a maturidade espiritual suficiente para assimilar a nova revelação que Jesus viera trazer. O primeiro convite foi formulado quando a primeira revelação ocorrida através de Moisés, ao receber no Monte Sinai o Decálogo, cujo objetivo era concitar o povo a refrear instintos e se precaver dos prazeres mundanos. O povo hebreu foi assim convidado a uma reflexão de ordem espiritual, ressaltando-se transitoriamente dos valores terrenos. Mas isso significava o abandono de inúmeras vantagens e prazeres de ordem material, e, portanto, o chamado não foi atendido. Os emissários do rei foram os profetas e missionários encarregados de despertar as criaturas para a prática do bem, tornando-as dóceis aos desígnios de Deus. Contudo, suas admoestações não foram ouvidas. Muitos foram massacrados, tal como ocorreu com os servos da parábola. Foi por isso que Jesus, pouco mais tarde, lamentando a sorte de Jerusalém, vaticinou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que estão enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Isso está em Mateus 23, 37. Em face da relutância em aceitar o chamado para o festim, novamente, o convite foi feito, de forma mais abrangente, generalizando-se a todos os povos, inclusive aos pagãos e aos idólatras. Estes, acolhendo o convite, demonstraram disposição de participar das bodas,
Tal é o caso de Paulo de Tarso, Barnabé, Lucas, Timóteo e tantos outros que foram os fiéis portadores da Boa Nova. E o banquete espiritual de Jesus encheu-se de trabalhadores de todos os matizes, mas no meio deles estavam também os interesseiros e os falsos profetas, os quais, apesar de se beneficiarem do banquete evangélico, insurgiram-se contra as leis de Deus ao deturparem os ensinamentos de Jesus. Erigiram suntuosas casas de oração, criaram tribunais religiosos, formularam orações intermináveis, estabeleceram em nome de Deus dogmas incoerentes, como os do pecado original, céu e inferno, penas eternas e tantos outros que não condizem com a bondade divina. A parábola do festim das bodas preconiza uma grande verdade. Não basta ser seguidor de uma determinada crença religiosa para fazer jus ao reino dos céus e participar de um banquete celestial. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão. É necessário estar revestido da túnica nupcial, ou seja, ter a pureza no coração e cumprir os preceitos das leis de Deus. Não basta ser seguidor de determinada crença, senão se exercita a caridade, o amor, o perdão, virtudes que capacitam todas as criaturas a conquistarem o reino dos céus e compartilharem da verdadeira felicidade. É isso, né? Fechou aqui com chave de ouro. Não basta a gente se dizer espírita, não basta a gente se dizer que pratica caridade, que faz alguma coisa boa com alguém, se a gente, na verdade, faz isso da boca para fora, se a gente faz isso por orgulho. Então, o que ele explica nessa parábola é que se a gente quer realmente entrar no reino dos céus, a gente precisa seguir o que nós aprendemos com o exemplo deixado por Jesus, que nós precisamos praticar, e não só dizer que nós sabemos, não só colocar voz na nossa boca, ou falar da boca para fora. A gente precisa viver o Evangelho, a gente precisa colocar em prática tudo isso. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que a gente continue praticando, praticando e praticando. Se a gente ainda não começou, que a gente comece agora, que sempre é tempo de começar e colocar tudo em prática. A gente se vê na próxima aula. Gratidão, gratidão, gratidão. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.